noite. Esta é a edição das notícias da Ucrânia na UATV, onde contamos os eventos que afetam o mundo. Se você acabou de descobrir o nosso canal, inscreva-se para saber mais. Hoje, dia 20 de fevereiro, vamos destacar o seguinte. Os UAVs de assalto ucranianos fizeram uma visita devastadora. 3 obuses autopropulsados e um sistema pesado de lança-chamas foram destruídos. Atualização sobre o campo de batalha na região de Dnipro. Um contra-ataque local está ganhando força, o que permite às nossas forças armadas atrapalhar os planos do inimigo. A Rússia está pagando o preço de estabilidade de Putin, economicamente, militarmente, mas acima de tudo socialmente. Com uma nova onda de recrutamento se aproximando, a classe média começa a mostrar descontentamento. Os UAVs de assalto de unidade ucraniana Lazarus Group atingiram com sucesso 3 obuses autopropulsados Pion e um sistema de lança-chamas pesado Solntsepyok. Em uma série de ataques de alta precisão no início de fevereiro, a unidade atingiu posições das forças de ocupação russas. O reconhecimento aéreo do Lazarus Group identificou a localização exata do lançador termobârico pesado, um veículo de comando e estado-maior e um pelotão de artilharia inteiro. Apesar de esses alvos estarem localizados nas profundezas da retaguarda inimiga, o comando empregou drones bombardeiros pesados para realizar a missão. A Ucrânia ainda pode lutar por anos e não concordará em ceder território em nenhum acordo. Alexander Pivnenko, comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, afirmou isso. Ele também disse que discorda da afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Ucrânia perderá a guerra, a menos que um cessar-fogo seja alcançado rapidamente. Pionenko explicou que, do ponto de vista militar, a vitória para a Ucrânia significa libertar os territórios ocupados. Ele reconheceu que isso pode não ser uma prioridade imediata, mas, estrategicamente, a Ucrânia continua comprometida com esse objetivo. Somos capazes de lutar por mais alguns anos 100%, mas as guerras devem, em última instância, chegar ao fim. Em geral, neste planeta, matar pessoas por território e recursos é algo que temos dificuldade em compreender. Isso tem que acabar. Todos querem que a guerra acabe, mas a questão principal para nós é: a que custo? Ou é um cessar-fogo, com o qual acredito que todos concordariam, que permitiria uma reavaliação de novas ações e acordos, ou é a perda de território? Digamos apenas que não cederemos nenhum território, tenho certeza. Alexander Pivnenko, comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, em entrevista à BBC News Ukrainian. A Ucrânia luta contra o exército russo há quase 4 anos, e como todos ouvimos muitas vezes, esse é o segundo exército mais forte do mundo, o russo. Pelo menos era considerado assim, mas qual é o resultado? Até hoje, Putin não conseguiu realizar absolutamente nada da sua lista de objetivos estratégicos. Nesse sentido, ele falhou completamente. Hoje, a Ucrânia continua sendo um estado soberano. A OTAN cresceu com a adesão de 2 novos estados, Finlândia e Suécia, e o apoio a Kiev não só continua sem precedentes, como está aumentando rapidamente. Os defensores ucranianos estão conduzindo operações locais de ataque e contra-ataque ativos na direção de Alexandrivka. Mais uma vez, trata-se de uma operação local de contra-ataque, cujo objetivo principal é impedir o avanço russo em direção à região de Dnipropetrovsk, de acordo com Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul das Forças Armadas da Ucrânia. A situação nesta seção da frente continua tensa. No entanto, as Forças Armadas ucranianas não só estão a manter as suas defesas, como também estão a tomar medidas ativas para impedir que as tropas russas avancem para a cidade de Pokrovsk e as fronteiras da região de Dnipro. A situação lá é bastante difícil, mas as Forças Armadas ucranianas estão eliminando as tropas russas e tentando impedir seu avanço. Continuamos nossos contra-ataques e assaltos, então a Rússia está em uma situação difícil lá agora, mas não está cessando suas atividades. Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul das Forças Armadas da Ucrânia. Os especialistas dizem que a mãe Rússia está em declínio. E por mais que ela não queira, ela não pode decidir o contrário, pois há muito tempo, há cerca de 30 anos, para ser mais preciso, ela abriu mão dessa opção ao escolher o que os russos chamam de estabilidade em vez de um caminho difícil rumo à liberdade.
E agora a Rússia está pagando o preço dessa estabilidade. Não uma nação, mas um único homem, Vladimir Putin, está decidindo seu destino. Com o seu exército perdendo a capacidade de alcançar qualquer sucesso militar significativo no campo de batalha na Ucrânia em particular, e com os problemas sistemáticos internos do Kremlin aumentando em geral, até mesmo uma saída diplomática para essa confusão parece cada vez mais improvável a cada mês que passa. De junho de 2021 a maio de 2024, as tropas russas avançaram em apenas 60 quilômetros na região de Donetsk. Apesar das esperanças de Moscou de obter concessões de Kiev durante as negociações em Genebra, a janela de oportunidade diplomática parece estar fechada para eles no momento. Os problemas estão aumentando. A falta de soldados treinados, o baixo moral e a deserção em massa estão minando a capacidade de combate da Rússia. O desligamento do Telegram e do Starlink privou os russos de canais de coordenação e logística de importância crítica, e internamente o Kremlin simplesmente não pode mais contar com o patriotismo. Os estoques se esgotaram, tanto figurativamente quanto literalmente. O recrutamento de soldados sob contrato era e continua sendo baseado exclusivamente em pagamentos elevados, o que cria uma enorme pressão adicional sobre o orçamento. E a classe média está começando a sentir isso e demonstra um descontentamento crescente com a pioração na qualidade de vida. Mas acho que já conversamos sobre isso antes. A Rússia é um desses países que, como eu disse, é como uma lâmpada, de certa forma. Está apagada ou acesa. E, no momento, está acesa. E temos que desligá-la. E as finanças são definitivamente o bolso das pessoas. A classe média e os oligarcas só vão aguentar até certo ponto. A classe baixa na Rússia, que conta com milhões de pessoas, não se importa, porque já está na merda. Sejamos honestos, você vê as imagens, eles já estão em uma situação terrível. E tudo o que querem é uma mãe Rússia maior, porque esse é o único sentido que tem na vida. Não tem outro sentido. Mas a classe média em São Petersburgo e Moscou, esse dinheiro e uma boa vida são mais importantes para eles do que a ideologia. Putin precisa de mais carne de canhão o mais rápido possível, e os preparativos para uma nova onda de recrutamento estão em andamento. Leis necessárias foram aprovadas no final do ano passado, permitindo que o Ministério da Defesa russo recrute os 2 milhões que estão atualmente na reserva, em uma tentativa desesperada de imobilizar o máximo possível. O influxo de soldados contratados deixou de cobrir as crescentes perdas no campo de batalha. Além disso, desde novembro, os escritórios de alistamento militar na Federação Russa vêm realizando um recrutamento durante todo o ano e, em dezembro, Putin assinou uma lei sobre alistamento de reservistas. A onda de recrutamento anterior, em setembro de 2022, causou uma forte onda de descontentamento e 700 a 900 mil russos simplesmente fugiram do país. O senhor Putin terá dificuldades para aumentar o número e a qualidade dos recrutas. A Rússia depende de dinheiro, e não de patriotismo, para alistar soldados. A probabilidade de morte ou ferimentos, a negligência com os veteranos e a tentativa do Estado de se esquivar do pagamento de dinheiro para o caixão às famílias dos soldados mortos estão aumentando o custo do recrutamento. Da revista The Economist. E Donald Trump, de repente, também não facilita a vida de Putin ao prorrogar por mais um ano algumas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. O decreto, que entra em vigor em 20 de fevereiro, prevê a prorrogação de uma série de sanções anti-russas introduzidas por decretos presidenciais dos Estados Unidos em 2014, 2018 e 2021. O primeiro decreto sobre sanções contra a Rússia foi emitido em 2014. A ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, previa o congelamento dos bens de várias pessoas. Inicialmente, as sanções foram aplicadas àqueles que facilitaram a ocupação da Crimeia pela Rússia. A lista de sanções foi posteriormente atualizada várias vezes durante a presidência de Biden. É tudo por hoje. Siga-nos e deixe sua opinião sobre os últimos eventos nos comentários. Boa noite.